Ok. Então, boa tarde a todos. Vamos lá falar um pouquinho sobre Single Pair Ethernet. Bom, primeiramente, sou Marcelo Barbosa, sou da Clarity Treinamentos. Minha especialidade é treinamentos, consultoria na área de infraestruturas de comunicação de data centers. Já tenho alguns anos aí no mercado, com consultoria e com treinamentos há uns 20 anos, mas também aí mais na década de 90 eu tive bastante na parte de instalação de redes, suportes, então tive bastante contato com as tecnologias de Ethernet que vamos apresentar aqui. Também participo da comissão de estudos, do Paulo Marinho aqui na parte de cabeamento estruturado, participo também na de data centers. E tem algumas outras certificações aí, mas não importa, vamos seguir aqui. E no final a gente vai ter um tempinho para algumas perguntas. Então esse é o tema da nossa palestra, Single Pair Ethernet. Não sei se todo mundo já ouviu falar nesse termo, nesse tipo de Ethernet. Vamos tentar então esclarecer o que é, para que serve, quais são as aplicações, por que a gente tem o Single Pair Ethernet, como é que está a evolução desse produto, desse sistema e algumas normas que vão reger esse assunto, os protocolos, o cabeamento, conectores e cabos. Bom, e ainda por meio que uma coincidência, neste ano o Ethernet completa 50 anos. Já em 1973, que Robert Metcalfe fez as suas proposições de uma rede em que se espalharia pelo éter toda a comunicação, daí que vem o nome Ethernet, era um nome que já existia na física há muito tempo. E esses desenhos que vocês estão vendo aí do lado são desenhos originais do Bob Metcalfe, que ele imaginou o éter comunicando os computadores todos, E passados 50 anos você tem o Ethernet realmente como um protocolo sendo utilizado em quase todos os ambientes, data centers, corporações, área de comércio, residências, na área educacional, mas quase todos. E é justamente por causa desse quase que estamos aqui. Vamos ver em que ambientes que o Ethernet ainda não é pervasivo e como é que isso pode, de repente, mudar nos próximos anos. Bom, desde que ele fez a sua proposição inicial na década de 70, levou 10 anos para que houvesse uma comissão de estudos que padronizasse, e foi justamente o I3E que padronizou o Ethernet do jeito que conhecemos hoje. Foi formado o Comitê 802 e o 802.3 especificamente padronizou o Ethernet. Naquela época, claro, a velocidade era baixa, para os padrões atuais, não para aquela época, 10 megabits por segundo, e os principais padrões eram esses que vocês estão vendo aí. 10 base 2 e 10 base 5, o 10 denota 10 megabits, banda base, e aquele númerozinho diz qual é a distância em centenas de metros da tecnologia, 200 metros aproximadamente, 500 metros, mas em cabos coaxiais, conectores BNC. Não sei se alguém já trabalhou com isso aqui, eu cheguei a fazer alguns desses aí, não é uma coisa muito legal, mas é o que tinha na época, Muito bem, evoluiu, passou mais 10 anos, aliás, antes disso, você teve uma concorrência grande do Ethernet com outros protocolos. Coloquei alguns exemplos aí, como por exemplo ArcNet, Token Bus, Token Ring. São tecnologias que existiam na época, concorriam com o Ethernet, com topologias, barramento, que era o Ethernet coaxial, mas você tinha barramento, você tinha anel, você tinha estrela, você tinha vários tipos de topologia, uma concorrendo com a outra, mas com o tempo o Ethernet foi se firmando e espalhando por todos os lados, Mais uma década se passou e aí chegamos nos anos 90, quando finalmente nos livramos do cabo coaxial no Ethernet e saíram os primeiros protocolos para trabalhar com par trançado e fibra ótica. Então 10 base T e 10 base FL foram os primeiros padrões 10 megabits, parecido com o que a gente conhece hoje. Cabos de par trançado, conector RJ45, fibra ótica multimodo, monomodo, e finalmente começou a espalhar mais rapidamente. O Ethernet chegou até hoje, do jeito que é.
E nessa evolução toda, no começo era 10 megabits, ficou bastante tempo com 10 megabits, mas a evolução nos últimos anos começou a ser exponencial. Vocês veem aqui um caminho da evolução do Ethernet. Veja que no comecinho ali demorou um tempo para passar de 10 megabits, depois foi 100 mega, 1 giga, 10 giga, 40, 100, 200, 400 giga. E a gente tem hoje já padrão de 400 gigabit Ethernet funcionando em alguns data centers de maior porte, claro, né? Mas disponível. Também já está desenvolvendo-se o 800 gigabit Ethernet e o 1600 gigabit, que vai ser a primeira tecnologia Ethernet acima do terabit. Não vai parar, obviamente. Você vê que as últimas bolinhas ali tracejadas estão chegando no 3.2 tera. Então, não para. Começou a crescer, não para mais. Mas, lembra que a gente falou que quase todo lugar tem internet? Então, chegou na hora do quase, né? O que ainda não tem muito Ethernet? O mundo da automação. Automação que até o Luiz falou mais cedo com o AIM, nas tecnologias de automação, tecnologia operacional, está integrando com TI, mas esse é uma pedrinha no sapato porque nós temos na automação diversos tipos de comunicações, algumas já são Ethernet, outras não. Esse triângulo que vocês estão vendo ali embaixo, ele foi desenvolvido pelo pessoal do ISA, né, que é uma associação, um padrão que procura normatizar as comunicações de automação com o restante da rede. Tem o padrão ISA 95, e dentro desse padrão ISA 95 tem esse triângulozinho mostrando os diferentes níveis de automação, começando ali de baixo da base, e a comunicação com os dispositivos que você tem de automação, seja numa residência, numa automação predial ou automação industrial. São sensores, são os atuadores, são relézinhos, são termômetros, são coisas bem simples geralmente, né? Nem sempre simples, né? Mas podem ser produtos ou dispositivos bem simples, mas que são conectados à rede ainda com sistemas que a gente pode chamar, não de proprietários, porque muitos são padronizados, mas não é Ethernet ainda. Se a gente subir um pouquinho o nível para os níveis 1, 2, 3, 4, você vai tendo a comunicação com as controladoras, e das controladoras você comunica com os sistemas corporativos, o supervisório, claro, e do supervisório para o corporativo. Dali para cima, quanto mais para cima, mais Ethernet, que realmente continua sendo um padrão fora do Ethernet, é a comunicação ali na base da pirâmide. E por que isso? Porque o paradigma ali é diferente. Você tem ali, não necessariamente, mas muitas vezes baixa velocidade. Se você tem um sensor, um atuador, um relé, eu não preciso de velocidade para me comunicar com ele, né? É claro que tem algumas aplicações que requerem mais velocidade quando eu tenho vídeo ou áudio, mas é a exceção. Eu tenho muitos dispositivos simples, chego a ter centenas ou milhares de dispositivos bem simplesinhos numa indústria ou num prédio. Tem que ser determinístico, muitas vezes. Eu não posso ter muita latência nem jitter. Eu tenho que ter comunicação rápida e saber o quanto a informação vai chegar. Muitas vezes eu tenho que ter o fornecimento elétrico para esse dispositivo. Como é que se faz isso? Eu levo eletricidade com o cabo, eu ponho um ponto elétrico ali do lado, ou o dispositivo tem uma bateria, que depois vai acabar e eu tenho que trocar. E são milhares, às vezes, de dispositivos desses. E às vezes as distâncias são longas. Imagina numa rede industrial ou predial, eu tenho distâncias longas entre onde estão os equipamentos e os dispositivos. Tudo isso acaba sendo meio que um desafio para o mundo Ethernet, que tem outro tipo de preocupação. E justamente aí nesse mundo onde eu tenho os dispositivos de automação, é que eu tenho muitos e muitos padrões de comunicação. Essa brincadeira nessa imagem à esquerda aqui mostra vários tipos de padrões existentes. Se eu pudesse ter um padrão melhor, eu iria evitar alguns problemas que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho que comunicar desde o padrão corporativo até o dispositivo, e para fazer isso eu tenho que ter gateways, eu tenho que ter software e hardware
que vão converter os padrões desses dispositivos para um padrão Ethernet, por exemplo. Cada um tem a sua própria topologia, cada um usa um tipo de cabo, um tipo de conector, um tipo de distância, então fica muito complicado coexistir tudo isso na mesma rede. Como é que eu migro de velocidade? Geralmente esses padrões têm baixa velocidade. Eu quero aumentar a velocidade, de repente eu tenho que mudar o protocolo, mudar o cabeamento, a topologia. Então essa integração é complicada. E mesmo assim o Ethernet tem crescido muito na parte de automação. Você vê esses slides mostrando pesquisas, ano após ano o Ethernet está entrando no mundo da automação, ganhando cada vez mais espaço. Menos justamente ali no nível 0, porque falta quebrar um paradigma ali. Do nível controlador para cima, é quase tudo Ethernet e seus sabores, né? Com a Ethernet industrial de vários tipos. Nesse outro gráfico, uma pesquisa recente deste ano mostra o crescimento das tecnologias de IoT e aquela com a setinha do lado mostra justamente o IoT cabeado, né? Porque o resto é wireless, seja por celular, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Mas ali o wired está vendo um crescimento que projeta-se ano a ano crescer 10% a quantidade de dispositivos, né? Então eu tenho que atender essa demanda, mas eu quero ter todas essas vantagens que eu comentei anteriormente, a integração, a migração de velocidade, a padronização. Aqui entra algumas vantagens de, se eu tivesse como integrar tudo, o que eu ganharia, né? Integrar dispositivos desde o chão de fábrica até a nuvem, até o data center. Eu tenho um projeto padronizado por normas internacionais, inclusive. Melhor manutenção, mais simples, porque tem menos part numbers, menos tipos de produtos para comunicar tudo isso, desde o chão de fábrica até a nuvem. Eu consigo usar os dados em tempo real pelos sistemas corporativos, porque tudo vai falar na mesma tecnologia. E eu posso, inclusive, ter um padrão que alimente eletricamente os dispositivos pelo cabeamento, resolve o problema da alimentação desses dispositivos. Fazer isso com cabeamento atual, de 4 pares, né, que é o cabo de rede que todo mundo conhece, é meio complicado por alguns motivos. Primeiro, o cabo de 4 pares ele é grosso e caro em relação àquilo que se utiliza no nível 0 da automação, que geralmente são cabinhos de 2 fios, 2, 3 fios, não muito mais do que isso, né? E se eu tiver milhares de dispositivos, imagina ligar tudo isso com cabos de 4 pares. É meio caro e ocupa muito volume. Velocidade em excesso. Como eu falei, a maior parte das aplicações de automação não precisam de alta velocidade. Esse é um cabo que aguenta na categoria 6A 10 gigabits e na maior parte das vezes eu não preciso isso. O conector RJ45 é grande, né, e os dispositivos que eu quero alimentar ou conectar na rede geralmente são tão pequenos que é quase do tamanho do conector. Não é prático. Limitação de 100 metros. Por que entre aspas? Porque nem sempre isso é uma limitação. Se é uma automação de um veículo, de um carro, 100 metros está sobrando. Tá? Mas tem lugares, como num chão de fábrica, numa automação predial, que 100 metros é pouco. Então, não é ideal também para nenhuma dessas aplicações. Só que, um ponto positivo, suporta o Power over Ethernet, que inclusive foi o tema da palestra anterior do Emílio, né? Como é que eu faço para reunir as vantagens do Ethernet e conseguir a aplicação da automação? Aí que entra o tema da palestra, que é o Single Pair Ethernet, que é ter um Ethernet com todas as vantagens do Ethernet, só que usando cabos mais finos, padronizados. A gente vai falar daqui a pouquinho de quais são esses padrões, com uma velocidade padronizada pelo I3E, mesmo como IT802, e com padronização da alimentação elétrica através desse cabeamento. E aí sim eu consigo utilizando esses recursos do Single Pair Ethernet para trazer o Ethernet até o dispositivo. Outras coisas bacanas que tem o Single Pair Ethernet. Ele vai permitir, primeiro,
a rede ponto a ponto, normal do Ethernet, né, da porta do switch até o dispositivo. Tem alguns padrões que chegam até 1 km de distância, então quebrando esse limite de 100 metros do cabo de par trançado do Ethernet, vamos dizer, tradicional, e aguentando até 10 conexões. Nossa, mas para que eu preciso de 10 conexões no cabo de rede? Bom, se é 1 km, dificilmente alguém vai passar um cabo de 1 km pela tubulação toda, né? Você vai ter trechos menores, vai passar pela tubulação, caixa de passagens, vai acabar fazendo algumas emendas, algumas conexões no meio do caminho. Então está previsto até 10 conexões em algumas implementações para permitir essa facilidade. E tem uma versão do Single Pair Ethernet que é como se fosse um barramento. Ele permite, no único par de fios, eu pendurar vários dispositivos compartilhando aquela mídia, ponto multiponto, coisa que o Ethernet tradicional não tem mais desde a época do coaxial. E isso é muito interessante para a automação. Às vezes eu tenho que ligar vários e vários dispositivos com baixíssima velocidade, com um par de fios só eu consigo fazer isso. Aqui a gente tem um resuminho das normas do I3E sobre o Single Pair Ethernet. Vocês veem que não é uma só, tem várias, para várias situações. Não vamos ler toda aqui dos slides, né? Mas a primeira que surgiu foi aquela lá no meio, em 2015, para 100 megabits, com distância de até 15 metros. E vocês têm também ali 10 megabits para 15 metros e tem também velocidades agora sendo desenvolvidas de 2,5 e 5 gigabits e 10 gigabits para um par para 15 metros. Mas 15 metros só? É veicular. Dentro dos veículos, dos carros, já há algum tempo se utiliza o Ethernet para fazer a comunicação interna do carro. Mas não para nos 15 metros. Na automação predial industrial, você tem padrão de 10 megabits para 1 km. Aí eu consigo atender o prédio inteiro, a indústria inteira, a partir de um local centralizado. 1 giga, padrão de 40 metros. Nossa, 40 metros? Não é nem 15, nem 1000. Avião, locomotiva, né? Eu consigo fazer toda a automação interna de um veículo maior até 40 metros. Então, nós temos padrões desde o 10 mega, chegando próximo agora aos 10 GB, tudo com cabo de um único par. Claro, cada um tem as suas limitações de distância e de potência elétrica, inclusive em função da distância e da bitola dos condutores. Padronização também do material, dos componentes, cabos e conectores que vão ser utilizados para a rede Ethernet de único par. Normas internacionais vão determinar que tipo de cabo que pode ser utilizado, que tipo de conector e também a topologia da instalação. Normas norte-americanas, da ANSI ali embaixo, também padronização de conexões, cabos, conectores, topologia e formas de testar e certificar esse tipo de cabeamento, sem mesmo saber qual a marca dos equipamentos ativos, né, que vão ser utilizados na rede, semelhante ao que é hoje no mundo corporativo. Ainda não tem aqui NBR, né, mas logo logo a gente vai colocar nas normas nacionais também uma adaptação aí das normas da ISO para a gente estar coberto nacionalmente, tá? Mas já tem as normas internacionais padronizando tudo isso. Só para entrar um pouquinho no detalhe, né, a norma internacional define até classes de cabeamento de um par único. Classe T1A, B e está sendo desenvolvida a classe C. Cada uma tem a sua aplicação. A classe T1 define um cabeamento para 10 megabits, inclusive com 4 subclasses para 4 distâncias diferentes, suporte a 4 quantidades diferentes de conexões. T1B preparado para 10, 100 e 1000 megabits por segundo em um par. E está sendo desenvolvida a classe C de cabeamento para chegar no 10 gigabits. Tá, então você monta o projeto, faz a instalação do cabeamento e ele vai dar suporte a essas velocidades todas. Isso, e pré-certifica, você usa equipamentos de certificação de cabeamento e entrega para o cliente um relatório dizendo, ó, tá certificado. Você pode utilizar, de acordo com
uma classe, né, do canal que você colocou vai suportar essa ou aquela tecnologia Ethernet de 1 par. E aqui está a equivalência na norma americana ANSI-TIA. Também eles implementaram de maneira muito semelhante com a ISO algumas daquelas classes de cabeamento para 400 metros e para 1000 metros. Está em desenvolvimento as classes para as frequências maiores, né, e distâncias maiores, e a classe SP3 para o multi-gigabit. Conectores padronizados já em produção por vários fabricantes, não tem um tipo único de conector, mas todos são padronizados. Aqui eu coloquei exemplo de 4 modelos, não importa o fabricante aqui, porque é normatizado pela ISO, pelo IEC, então todos os fabricantes que tiverem produtos no mercado devem seguir essa normatização e serem compatíveis entre si. Isso que é outra grande vantagem de utilizar uma padronização para os componentes de cabeamento. Você tem desde o tipo 1 ali, chamado de LC de cobre comumente, que é para utilização em escritórios, em veículos, em situações onde eu não tenho água, não tenho contaminantes. Tem um conector IP20 e temos os conectores IP67, todos eles preparados para o Single Pair Ethernet. E qual a outra grande vantagem em relação ao RJ45? 50% da largura de um RJ45 e apenas 20% do volume. Então vocês veem a face de um switch comparando portas RJ45 embaixo, da Ethernet padrão de 4 pares, e em cima um switch com portas Single Pair Ethernet. No mesmo espaço eu tenho o dobro de portas. Embaixo vocês conseguem ver como o volume de um conector Single Pair é muito inferior a um volume de um conector RJ45. Então fica mais fácil de eu embutir isso nos dispositivos que estão no chão de fábrica ou na automação predial. Alimentação elétrica. Vocês viram na palestra anterior o Power over Ethernet. Nesta tecnologia não chama Power over Ethernet, porque a tecnologia é diferente. Tem o mesmo objetivo. Chama Power over Data Line, carinhosamente chamado em inglês de PUDL. Então o PUDL é um padrão de alimentação no par único, que tem 16 diferentes classes de alimentação elétrica, desde meio watt até 52 watts, lá no dispositivo na ponta. É claro que essa potência vai depender do comprimento do cabo e qual a bitola do condutor. Mas você tem já de antemão o projeto sabendo o nível de potência que você precisa, e isso vai orientar o seu projeto do meio físico. Como eu falei, né, agora há pouco, essa distância não vai ser aqueles 1000 metros ou aqueles 15 metros todos, principalmente não vai ser os 1000 metros, se eu quiser 52 watts. Nesse slide você tem algumas limitações mais práticas de distância, como por exemplo, se eu quiser 20 watts, que é a segunda linha ali da primeira tabela, usando condutores 18 AWG, eu consigo chegar a 451 metros. Então eu já sei dessas distâncias todas de antemão. A norma me dá fórmulas para eu poder calcular isso e saber de antemão no projeto, em função do nível de potência que eu quero, qual é a distância que eu posso ter, qual o tipo de cabo que eu vou utilizar. Uma comparação rápida de um mesmo projeto de automação, em cima com Field Bus, que é uma tecnologia tradicional para ligação dos dispositivos num chão de fábrica, e embaixo a mesma distribuição usando o Single Pair Ethernet, como é muito mais simples, muito menos componentes, menos gateways, muito mais direto. E finalmente vamos concluir mostrando então um apanhado geral do que seria os benefícios de eu ter um Single Pair Ethernet para a conexão dos dispositivos de automação. Conectores miniaturas padronizados que são independentes de fabricantes e são muito mais leves, né, do que o RJ45 e podem aguentar ambientes pesados até com IP67. Possibilidade de utilizar cabos de um par existentes.
Então, o próprio cabo para Single Pair Ethernet não é uma novidade. Alguns protocolos Field Bus já utilizam cabos de um par. Então, para muitos casos, você pode usar o mesmo cabo que tem hoje no Field Bus para se adaptar ao Single Pair Ethernet. Não precisa arrancar tudo. É claro que cada caso é um caso, tem que se analisar se aquele cabo existente é o suficiente, mas ele foi pensado para tentar reaproveitar uma parte. Padrão único para você atender desde os dispositivos de campo até a rede corporativa e data center. Tudo Ethernet, tudo passando por switches camada 2, eu consigo rapidamente de uma ponta a outra. Padrão único para velocidades desde o 10 megabits até multi-gigabits, porque o Ethernet, como vocês viram, está passando do terabit agora. Redução de part numbers, cabos e conexões. Eu vou ter poucos, né, porque todas as conexões de dispositivos em campo vão ser padronizados, não importa a velocidade que eu vá utilizar do Ethernet, desde os 10 megabits até 2,5 ou 5 gigabits, né, são aqueles tipos de conectores de cabos padronizados. Outra grande vantagem, eu posso instalar esse cabeamento single pair e utilizar equipamentos de certificação de cabeamento de rede e entregar essa rede já certificada para o Ethernet de par único. Eu posso ter topologia estrela e barramento, né? Vocês viram que o single pair Ethernet permite tanto estrela quanto barramento multiponto. Alimentação elétrica padronizada de meio watt até 52 watts. Tá? Já vimos também o padrão Poodle, que faz isso. Unificação da rede em camada 2, já comentei isso. Você usa switches desde o chão de fábrica até chegar no data center. Não há necessidade de gateways que vão complicar a história no meio do caminho. E aumento da segurança, porque a internet hoje tem muitos recursos para criptografar os dados, requerer senhas, autenticações, que outros protocolos de campo hoje não possuem. Então você aumenta também a segurança da rede, não só corporativa, mas estende essa segurança toda até o dispositivo ali do chão de fábrica. Basicamente, é isso que eu gostaria de dizer. Agora vamos abrir aí umas perguntas, se vocês tiverem. Marcelo, valeu. Okay. Eu já vi que tem uma participação importante aí. Aqui, direita da gente. Perguntas? Duas. A primeira é, a conectorização em campo é simples com ferramental normal? Quer fazer a segunda pergunta já? A segunda é, nesse padrão, é bem relacionado. Nesse padrão que tem a derivação, o conector pega um conector, existe um conector que já pega o segundo conector que fica em linha, como é que funciona? Bom, a conectorização, primeiro que são vários padrões de conectores, nem todos vão ser iguais, mas os que eu já vi, você não precisa nem de ferramenta, daqui a pouco colocou com a mão ali, apertou o conector, ele faz o IDC sem às vezes ferramenta, mas isso vai, cada fabricante vai ter o seu jeito de fazer, mas tem conectores que a conexão não precisa nem de ferramenta. Colocou IDC, coloca, aperta, está feito. Ou rosqueia e está feito. E a segunda pergunta, tem alternativas. Tem uma que você faz a interrupção do cabo principal e faz a conexão ali. E tem com conectores em T ou Y que você consegue fazer via conectorização, muito parecido como que era o barramento de coaxial que fazia um T. Mas tem essas opções todas. Tá? Oi, Marcelo, tudo bem? Bom. Quando você mostrou aquela pirâmide e você colocou ali a base da pirâmide, né, dos sensores, o custo para fazer essa alteração com os conectores é muito elevado? Então porque hoje é muito simples a instalação nos sensores com os cabos normais, os cabos tildados que a gente utiliza. É uma pergunta complexa porque custo envolve muita coisa no meio do caminho, né? Mas se a gente se ater à parte física, aos cabos e conectores,
A tentativa foi de utilizar um tipo de cabo que já tem no mercado, cabo de 2 fios, não é algo tão diferente assim, tem que se estudar caso a caso. Se é um caso que se pode reaproveitar o cabeamento, o custo cai bastante, né? O custo de infraestrutura não muda muito, porque é um cabo de 1 par, assim como já é o da automação. Os conectores, como eu falei, tem uns que são, né, na mão, né? E aí pode até baratear de certa maneira, porque muitos para dispositivos você tem que decapar, enrolar, borne, e não é mais borne, é com conector. E você unifica os part numbers. Então, se você considerar o custo do produto mais mão de obra, mais logística, pode ser que não tenha tanta diferença assim. Mas eu não sei o custo real, cada caso é um caso, né? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Leonardo Avilan. Eu fiquei um pouco assim, uma pergunta que talvez você não consiga ou a gente ainda vai conseguir chegar lá, né? Observei que as velocidades são velocidades altas em algumas condições. Está sendo uma tendência substituir as redes atuais, vamos falar assim, com cabos UTP de 8 pares, ou será uma tendência substituir por esse tipo de equipamento? É uma pergunta que, né, você pode já ter isso em mente aí. Exemplo, switches, computadores, placas de rede e dispositivos diversos que não só para automação, simples automação, e sim para qualquer dispositivo de rede. A ideia básica não é substituição, porque esse padrão é mais para automação realmente, né? A necessidade que você tem num escritório, num data center, não chega a 10 megabits, é sempre 1 gigabit para cima, e toda a arquitetura dos prédios já é vista, né, projetado com 100 metros, 90 metros na verdade de infraestrutura, a sala de telecomunicações, tudo pronto para uma topologia que é o cabeamento estruturado. A ideia do Single Pair Ethernet é justamente entrar onde o Ethernet não se dá bem hoje com os cabos de 4 pares, né, que é justamente a automação. Então não vejo num primeiro momento a substituição, ele vai complementar. É claro que é inevitável lá na frente alguém chegar e querer, eu vou usar no meu escritório também, já que é um par só, mas vai ser uma adaptação, né? Eu não vejo nem normas sendo desenvolvidas para usar o 1 par num ambiente de escritório. Mas pode-se usar, né? Oi, Marcelo, boa tarde. Meu nome é Mauro, eu sou da VEC Cabos. Eu acompanho o seu trabalho já na internet há algum tempo, gosto muito das suas explicações. Deixa eu explicar uma coisa. Eu fabrico cabo, eu trabalho na VEC Cabos e eu não conhecia ainda esse tipo de produto. Eu queria saber, ele é homologado na Anatel, na ISO, eu tenho que ter a homologação pela Anatel, geralmente. Anatel, em metro, não? Como é que funciona isso? Então, aqui não temos o padrão do cabo ainda, né, do Single Pair Ethernet, mas ele vai utilizar em muito o cabo que já existe de automação, né? Então, só não existe a norma para o Single Pair Ethernet, mas cabos para automação já existem normatizados aqui no Brasil. Só não sei qual desses é que vai se adequar ao Single Pair Ethernet. E aqui no Brasil nós já temos fabricantes ou nós estamos só importando cabo para isso? Aqui no Brasil ainda está começando. Esse Single Pair Ethernet ainda está muito incipiente. Tá bom, obrigado. No mundo inteiro, na verdade, né? Ele está bem sendo aplicado em mundo de veículos, veicular, que é onde começou. Para automação industrial e predial, está começando ainda mesmo fora. Marcelo, boa tarde. Roberto Hung, da Andrade Gutierrez. Sou especialista em instrumentação de industrial. Eu achei muito interessante esse produto de você. Qual são o produto hoje, né, físico, já algum equipamento que já comunica com isso? Algum sensor, algum transmissor de sinal que já utiliza esse conector? Porque eu não conheço esses produtos. Existem algumas linhas dos principais fabricantes de automação, né? Uma Rono, uma Johnson Controls tem alguns produtos nessa linha, inclusive switches, né? Não são muitos ainda, porque realmente, como eu falo, é uma coisa meio nova, então ainda está surgindo, ainda é um percentual pequeno, mas são esses fabricantes da área de automação que estão começando com isso. No Brasil ainda realmente você não vai ver muito não, mas inevitavelmente vai chegar, como aconteceu com o Ethernet, que demorou 10 anos, mais 10 anos, mas chegou numa hora que exponencial.
Opa, boa tarde. Boa tarde. Essa tecnologia, ela vai trazer a necessidade de trazer mais complexidade para os sensores, né? Então, já existe um estudo sobre se é vantajoso substituir uma planta com a tecnologia atual por essa, ou se só é vantagem para uma nova planta, por exemplo, já que os dispositivos devem ficar mais caros, né? Pelo aumento da complexidade. Eu desconheço o estudo, tá? Eu não sei se alguém deve ter feito estudo já, mas eu realmente não conheço. Mas eu já adianto que substituir geralmente não fica barato, né? Já nas apresentações anteriores todo mundo já deve ter falado isso, que da tecnologia nova para substituir, arrancar tudo que você tem e colocar um novo não vai ficar barato. Ela é mais viável num primeiro momento para o greenfield, né? Você fazer a implantação nova, né? Substituição, de repente, se você já está no momento de substituir, já está sucateando o que você tem, já precisa de algo novo, aí talvez seja um momento de atualizar. Porque realmente o dispositivo pode ficar mais caro? Pode ser, eu não tenho esse número na minha cabeça, quanto que é e se é mais caro. Mas a gente nunca vai pegar o valor só do dispositivo, é da solução como um todo. Da logística, dos part numbers, da facilidade da manutenção. Talvez, se você fizer a conta do TCO, né, o custo total de propriedade ao longo da vida útil dessa solução, você conclua que sim, vale a pena essa solução, apesar de um sensor ou outro ser mais caro, mas o custo da solução pode ser mais barato. Não estou afirmando que é, mas vale o estudo. Marcelo, obrigado a todos pela participação. Eu que agradeço. Muito interessante a discussão, né? Você vê que tem um interesse grande por isso. Suscita, e, né? Mais tarde a gente fala sobre isso e logo vai ter normalização nacional também, né? Tá na nossa fila lá. Que bom. Mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado.